E aí, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje, galera, vai ser a correção da nossa atividade que foi passada na aula de terça-feira passada, né? Na nossa aulinha, no caso, onde a gente falou, né, dos órgãos reprodutivos, onde a gente deu mais ênfase, no caso, às flores, né? A gente debateu um pouco sobre as flores e hoje a gente vai corrigir essa atividade, galera. Então, peguem aí o caderno de vocês, certo? E a caneta para a gente fazer essa correção. E qualquer dúvida, se ficou, né, alguma dúvida sobre qualquer questão dessa atividade, falem comigo no privado para a gente debater e sanar essas dúvidas, beleza? Então bora lá. Questão 1 de início, ela diz o seguinte, né? As gramíneas apresentam um sistema com inúmeras raízes finas que se espalham na superfície do solo, formando um emaranhado, né? Em muitas encostas, onde existe a possibilidade de erosão pela água da chuva e deslizamento de terra, são utilizadas gramíneas para conter e evitar que isso ocorra. Justifique a escolha dessas plantas. Então, a questão pede para a gente justificar, né? Porque essas plantas são escolhidas, né, para se plantar em encostas, né, onde se tem uma possibilidade de erosão. Erosão, para que vocês lembrem de um caso, vamos dizer que é assim, o deslizamento de solos, né, aqueles desmoronamentos, né, de montanhas, um exemplo, e aqueles deslizamentos que passam na televisão, que ocorre muito aqui no Brasil, principalmente naquelas cidades ali, né, nos estados, no caso, né, de São Paulo, né, onde em São Paulo a gente tem esses deslizamentos e a gente tem também esses deslizamentos, né, com grande ocorrência no Rio de Janeiro, né, a gente sempre vê no jornal. E então, gente, o que acontece? A gente, primeiramente, para responder essa questão, a gente tem que lembrar lá da nossa aula, né, de órgãos vegetais, onde a gente falou das raízes. E lembra que a gente tinha uma raiz que ela era do tipo fasciculada? Lembra que essa raiz, ela ia ter uma raiz, né? Ela ia ter uma raiz central, e dessa raiz central a gente ia ter vários tipos de outras raízes, que a gente chamaria elas de raízes secundárias, né? Então a gente ia ter a presença dessa raiz fasciculada, né, no caso, e essa raiz, ela é muito utilizada nesses locais. Por quê? Porque essas raízes, elas vão segurar as partículas do solo, a gente pode dizer assim, né? Elas vão segurar as partículas do solo. E como, por exemplo, se a gente pegar um local onde a gente tem esse solo, que ele está provável a um desmoronamento, né? Que pode ocorrer a erosão desse solo, e se a gente plantar gramíneas, né? Que é uma característica dessas raízes, é uma característica das gramíneas, né? Esse solo, ele vai ficar bem duro, porque, eu não sei se vocês, mais uma vez, eu vou citar esse exemplo, vocês já tentaram arrancar grama com a mão, né? Quando você pega a grama com a mão, você vai arrancar, você arranca a parte de cima, né? Aí você diz, professor, já arranquei. Você arrancou a parte de cima, mas para você arrancar a raiz é difícil. Você pode segurar e puxar da forma que for que não sai. Então imagine uma grande quantidade de gramínea num terreno desse que está provável a erosão. Ela ia fazer o seguinte, segurar essas partículas, né, do solo, e ia fazer com que não ocorresse essa erosão e ia se evitar o deslizamento de terra. Então a nossa resposta vai ficar assim: as raízes das gramíneas retém quer dizer segura, né, as partículas do solo, evitando que sejam levadas pelas chuvas, né, e impedindo os deslizamentos de terra. Beleza? Essa é a nossa primeira questão. Vamos para 2. O caule é um órgão da planta que fornece suporte a outros órgãos vegetais. Exatamente. Como as folhas, né, que ficam em posição adequada à recepção da luz. Além disso, ele também conduz água e sais minerais das raízes ao corpo do vegetal e açúcares, né, das folhas às demais partes, no caso das plantas. Considerando essa informação, marque com X as afirmativas corretas, né? Então, bora lá.
O caule não tem nenhuma ligação com a produção e destruição, no caso, né, e distribuição do alimento produzido das plantas nas fotossíntese. Gente, isso está correto? Não, não está, porque o caule ele está totalmente ligado, né, com a distribuição de alimento, né? Ele vai levar água e sais minerais que vêm das raízes até as folhas, e ele vai levar o açúcar da folha, que é chamado de glicose, que é produzido pela fotossíntese, né? Ele vai levar essa glicose das folhas até as raízes e as demais partes, no caso da planta, né? Então essa questão já está incorreta, a gente não marca. Pelos vasos condutores de seivas, né, presentes no caule, passam a seiva bruta e elaborada, e aí? Pelos vasos condutores de seiva presentes no caule, passa a seiva bruta elaborada. Claro, lembra lá que a seiva bruta ela é produzida aonde? Ela, no caso, vai ser água e sais minerais, que é as raízes que vão captar do solo. E a elaborada vai ser a glicose, que é o produto final da fotossíntese. Quando a planta realizar a fotossíntese nas suas folhas, a gente vai ter como produto final a glicose, que é a famosa chamada seiva elaborada, né? Então, a gente vai ter sim vasos condutores de seiva nos caules, e ele vai fazer esse transporte da seiva bruta e elaborada. Então tá correto, a gente marca. O melhor posicionamento das folhas em relação à luz solar, propiciado pelo caule, é importante para a realização da fotossíntese. Exatamente, né? As folhas elas vão ter um melhor posicionamento, né, quando elas estiverem lá no caule, e o caule vai dar essa sustentação para as folhas, ele vai segurar a folha, o que é bastante importante no processo de fotossíntese. Então tá correto também, né? E aqui, por último, nós temos as raízes recebem açúcares produzidos na fotossíntese, exatamente, podendo armazená-los, como no caso das cenouras. Exato, tá correto, exatamente. Lembra lá que eu acabei de falar que quando a planta, no caso, ela fizer fotossíntese, a folhinha estiver realizando o processo de fotossíntese, vai ser produzido açúcar. Esse açúcar, através do caule, né, que é chamado de que? Esse açúcar da seiva elaborada, o caule vai fazer o transporte desse açúcar da folha para as raízes, e as raízes vai armazenar, né, esse açúcar lá. Beleza? Então, questão 3, né? Ela diz o seguinte, a gente tem uma tirinha aqui, né? Que eu espero que vocês leiam essa tirinha, né? E a letra A, ela diz o seguinte: pesquise no dicionário o significado da palavra efêmera. Por que a personagem associa essa característica às flores? Então, a tirinha ela diz o seguinte: você continua com essa resistência, você continua essa resistência de que valerá tanto esforço aguentar sol, frio, né, intemperies, né, de toda a sorte apenas para se transformar numa frágil efêmera flor, né? Então, colorir o quarto de uma criança ou iluminar o dia de um casal apaixonado, ok? Ponto para você, né? A flor diz. Então é o seguinte, na letra ela pede para a gente pesquisar o significado da palavra efêmera, né? E por que o personagem associa a essa característica da flor. Gente, quando a gente pesquisa efêmera quer dizer um pequeno período de duração, né? Se a gente utilizar a palavra efêmera caracterizando a flor, a gente vai dizer que essa flor ela vai ter um curto período de duração. Certo? Então, nossa resposta vai ficar dessa forma. Efêmera, né? No caso aqui, efêmera. Peraí, deixa eu corrigir aqui, galerinha. Efêmera quer dizer pouca duração, exatamente, pouca duração. As flores associadas a essa característica, né? Quando fecundadas ou quando fecunda, dão início, né? Quando fecundadas, iniciam a formação dos frutos e sementes. Exatamente. As flores, no caso, com essa característica, quando elas são fecundadas, a gente vai ter, né, a produção do fruto e dentro do fruto a semente. Isso vai fazer com que essas flores, no caso, elas
morram, né? Assim por se dizer, porque quando isso ocorrer, esse processo de fecundação ocorrer, essas flores vai começar a cair o quê? Suas partes, no caso as pétalas, né? E suas outras estruturas, certo? E se esse processo de fecundação não ocorrer, professor, a flor ela vai passar por um tempo também, né? Ela vai passar por um tempo e os polinizadores, se não nenhum polinizador chegar nessa flor, né? Se nenhum polinizador chegar e não fecundar e a fecundação não ocorrer, no caso, né, através da polinização, essa flor ela vai morrer de toda forma. Então, ela vai passar um tempinho a mais do que uma flor que ocorreu a fecundação, mas ela vai morrer também mais à frente. Beleza, galera? E a questão B diz o seguinte: um brotinho que está se iniciando seu crescimento terá flores, exato. Essa característica indica que ele é classificado em qual grupo de plantas? Gente, qual é o grupo de plantas que a gente vai ter as flores? Eu separei em dois grupos, né? Os grupos sem sementes, pteridófitas e briófitas, né? E o grupo com sementes, mas no grupo com sementes nós já temos uma diferença, né? No grupo de sementes a gente tem dois tipos de plantas, onde uma dessas plantas vai apresentar sementes, né? E outra vai apresentar flores e frutos, né? Então, onde é que a gente vai ter as flores? Nas angiospermas. Então, anotem aí no grupo das angiospermas, beleza? Questão 4. Vamos aqui, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Beleza, bora lá. Nas angiospermas, a semente se origina após a polinização e fecundação. Qual é a diferença, no caso, entre esses dois processos? Qual é a diferença entre um processo de polinização e um processo de fecundação? No processo de fecundação, né, eu quero que vocês saibam que vai ocorrer o seguinte: vai ter a união dos gametas. A gente vai ter o gameta masculino, né? E a gente vai ter o gameta feminino, exatamente. Então a gente vai ter esses dois tipos de gameta, né? A gente vai ter a presença lá do grão de pólen, né? E a gente vai ter a presença lá do óvulo, né? No caso do ovário da nossa plantinha, né? Que é onde vai ocorrer a fecundação. Isso é chamado de fecundação. Polinização é quando aí a gente já precisa de um agente, né, exterior, como por exemplo um inseto, né? Vamos colocar que a gente tem a nossa abelha e o que vai ocorrer? Essa nossa abelha vai, né, de encontro com a flor, porque a flor, como vocês sabem, vai liberar aquele cheiro para atrair os insetos e substâncias adocicadas, que é o néctar. Então a abelha vai de encontro à flor, né, ou qualquer outro inseto para coletar o néctar. E aí ela vai esbarrar onde, galera? Ela vai esbarrar naqueles estames, que é onde a gente vai ter os grãos de pólen. Elas esbarrando nos estames, elas vão ficar cheias de grão de pólen, né? Elas vão fazer com que o quê? Elas vão poder ir para uma flor que seja do sexo feminino, ou então talvez nessa mesma flor que essa abelha esteja coletando néctar, possa ser que tenha a estrutura feminina também. Então esse grão de pólen vai cair dentro dessa estrutura feminina, que é chamada de quê? Como é o nome da estrutura feminina lá? A gente tem o que? Tem os estames, e a feminina é o estigma, né? Onde a gente chama de quê? De carpelo, beleza? Então, esses grãos de pólen vai cair nesse estigma e ele vai, através do tubo polínico, chegar lá ao ovário e vai ocorrer a fecundação. Então, esse é um processo de polinização. É através de uma espécie, né? No caso do inseto, né? Ou de uma abelha, por exemplo, que vai levar o grão de pólen de uma flor masculina para uma flor feminina, ou então numa flor masculina e feminina, que tem os dois sexos, no caso numa mesma flor, ela vai fazer com que esse grão de pólen caia dentro, no caso desse carpelo, no caso, beleza? Então é isso que ocorre. E a nossa resposta fica desse jeito, ó. A polinização é o transporte de grão de pólen dos estames até o estigma, né? Estame é onde a gente tem o que? O gameta masculino, e estigma a gente tem um gameta feminino, né? A fecundação vai ser a união desses dois gametas, do nosso grão de pólen com o nosso ovário lá, onde tem os óvulos e tem as células reprodutivas, que aí, né, vai ocorrer a criação do fruto com sementes e logo mais de outra planta.
Beleza? Questão de número 5. Leia o texto e, na sequência, assinale a alternativa correta. O texto diz o seguinte: a mandioca, também conhecida como macaxeira, né, e aipim, é um alimento legitimamente brasileiro. Os indígenas foram os primeiros a consumi-las. Exatamente. Olha que legal, galera. Em suas refeições, né? E, cadê a canetinha? Deixa eu pegar a caneta. Sim. Atualmente, ela faz parte da dieta de muitos brasileiros. Sua farinha é fonte de muitas calorias. Exatamente, galera. Para essa galera aí, bodybuild aí, ó, que malha muito. A gente tem uma grande quantidade de carboidrato, né? Na nossa mandioca, no caso, na nossa macaxeira. Exatamente. Para esse pessoal que faz essas dietas, né? Com carboidrato, e quem malha, quem faz muito exercício físico, é muito bom se alimentar de macaxeira, né? Até de inhame também. Então a questão diz o seguinte: a parte da planta do texto está se referindo ao quê? Aí a gente tem letra A um caule tuberoso, né? Letra B, há uma raiz do tipo rizoma. Letra C, há uma raiz tuberosa. Letra D, há um caule tubérculo. Gente, a gente tem que lembrar uma coisa, certo? Quando a gente fala de caule tuberoso, a gente fala de que tipo de alimento? Que a gente conhece, da batata. Eu sei que já vieram na mente de vocês isso. Batata, a famosa batatinha, ela é um caule, a gente come o caule. Então a gente já desconsidera, porque um caule tuberoso é a batatinha, certo? É a nossa batatinha, é a nossa beterraba. Não é, né? Deixa eu fazer um xizão aqui, bem gigantão. Não é o caso da nossa mandioca. Aí ele fala o seguinte, está se referindo ao quê? A uma raiz do tipo rizoma. Também não é uma raiz do tipo rizoma. Aí vamos para a letra D aqui. Há um caule tubérculo? Também não. Lembra lá que eu falei que não é caule. Se não é caule tuberoso, também não é caule tubérculo. E sim, há uma raiz tuberosa, exatamente, que é o caso da nossa mandioca, da nossa macaxeira. Ela é uma raiz tuberosa, é aquela raiz que armazena bem muita água no solo, exatamente. Então, marcando a letra C como alternativa correta. Questão de número 6. O termo seca indica um período sem chuvas, claro. Assim, a umidade do solo diminui, prejudicando as plantações. Com o solo mais seco, calor e alta incidência do sol, as raízes elas vão ter dificuldade para absorver água rapidamente para balancear a perda pela transpiração. Assim, as plantas ficam murchas. Com base nessas informações, responda as questões, né? Então, a gente tem a informação aqui do caracterizando uma seca e como as plantas vão ficar nesse ambiente que está seco, né? E a letra A diz o seguinte: como os estômatos provavelmente se comportam em um cenário como descrito no enunciado. Gente, lembra lá que eu falei que os estômatos é uma estrutura, no caso que vai estar localizada nas folhas, e eles são responsáveis por captar o CO2 que está presente na atmosfera, né? Eles vão ficar lá aberto de dia e vai captar esse CO2, porque o CO2, né, é um agente, né, que vai formar a glicose, né? A gente tem a presença de quem? Do CO2 e da água, lembra lá? Que vão atuar na formação da glicose. Então esses estômatos eles vão ficar abertos de dia, mas a planta, quando ela transpira, ela também perde água pelos estômatos. Então esses estômatos eles vão fazer o quê? Se a planta perceber, no caso, né, esses estômatos, né, que essa planta está perdendo muito água para o meio ambiente e ela não está conseguindo recompor, né, essa água que ela está perdendo. Por exemplo, as raízes não estão conseguindo captar água porque a gente está numa época de seca. Esses estômatos eles vão fechar. Né? E aí essa perca de água vai ser minimizada, porque eles vão fechar e a planta não vai perder água. Então nossa resposta fica mais ou menos assim: os estômatos vão fechar para evitar que a planta perca água para o meio ambiente, né? Letra B: se as plantas tiverem uma folha grande, o processo de perda de água pela transpiração pode ser maior.
Essa seria uma característica vantajosa para um ambiente seco, justifique sua resposta. Então, se a planta, gente, tiver uma folha muito grande, ela consequentemente vai perder mais água sim para o meio ambiente. E consequentemente, uma planta que tem uma folha muito grande, como aquela planta lá que eu falei na Amazônia, que a gente tem a maior folha do mundo, lembra lá? Exatamente. Aquela planta, ela vai precisar captar muito mais água do que todas as outras plantas, por conta do tamanho da sua folha. Mas, tecnicamente, ela também vai perder muito mais água para o meio ambiente. O processo de transpiração nela vai ser muito maior, né? Então a gente já responde aqui que esse processo, essa perca de água seria maior, né? Respondendo como sim, né? E justificando que quanto maior for sua folha, maior é o processo de transpiração, né? Aí ela diz, essa seria uma característica vantajosa em um ambiente seco? Não, galera, não é vantajoso. Por quê? Porque num ambiente seco, aquele ambiente onde a gente já tem um clima mais seco, aquele clima mais árido no caso, né? Com pouco índice de chuva e muita incidência de luz do sol, nesse ambiente a gente já tem aquelas plantas chamadas de xerófitos que possuem adaptações para viver nesse ambiente, né? Como por exemplo as raízes maiores, né? As folhas se tornando espinhos para minimizar a perda de água para o meio ambiente. Então plantas com folhas grandes não seriam uma característica vantajosa em ambiente seco, né? Porque ela já ia captar menos água do solo e ela ia ainda perder muita água para o meio ambiente por conta do tamanho dessa sua folha, né? Então a nossa resposta da letra B ficaria assim, né? Aqui a letra B, sim, pois quanto maior for a planta, maior quantidade de água ela perde para o meio ambiente, né? Não, né? Como a segunda resposta, pois em ambiente seco muitas das plantas têm espinhos no lugar de folhas para minimizar a perca de água. Dessa forma não seria viável plantas, né? Plantas com folhas grandes em ambientes secos, pelo fato também que quanto maior a folha, mais água ela precisa, né? Exatamente isso. E bora para a questão 7 aqui. Questão 7 pede para a gente analisar a imagem, né? Na imagem, analisando, no caso, a gente tem estame, pétala, sépala e carpelo. Aí diz, nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde ao... Galera, lembra lá que eu disse que a gente vai ter uma estrutura feminina, né, e uma estrutura masculina, não é? Né? Dessa forma que tem, e que eu disse que a gente na estrutura feminina, no gametazinho feminino, a gente vai ter o chamado de estigma, e no masculino a gente vai ter o chamado de estame. Mas toda estigma é a parte de cima, né? No caso onde a gente vai ter a presença do nosso gameta feminino. Mas todo gameta feminino, né? Onde vai comportar o ovário, né? Isso que é onde vai ter as células reprodutivas, vai ser chamado de carpelo. Então é carpelo. Essa imagem corresponde ao carpelo. É toda essa parte aqui, ó. Ó, galera, toda essa parte aqui é a parte feminina da planta. A gente aqui vai ter o estigma, né? A gente vai ter o que mais, galera? O que mais que a gente tem aí nessa folhinha? Nós vamos ter, no caso, um estame segurando, um filete segurando esse estigma, e aqui nós vamos ter um ovário, né? E aqui dentro os óvulos. Então, a nossa questão correta vai ser letra C aqui, o nosso carpelo, beleza? Para a questão 8, para a gente finalizar, né? Um chave de ouro esse exercíciozão aí. As plantas carnívoras, diferentemente de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente os insetos. Essa adaptação favorece sua sobrevivência porque elas são incapazes de realizar fotossíntese? Não, galera, as plantas carnívoras elas também realizam fotossíntese. O que acontece é o seguinte, as plantas carnívoras elas vivem em ambiente muito seco, né? Então, só a fotossíntese não dá conta, né? Elas precisam de outros nutrientes, né? E elas conseguem esses outros nutrientes através, no caso, né, dessa captura de insetos, né? Então elas são autotrófas e também um pouco heterótrofas, né? Assim podemos dizer. Letra B.
vivem em solos pobres em alguns nutrientes, pobres em alguns nutrientes, exatamente. Então a gente já marca aqui de cara, ó, letra B, né? Sem medo de errar. Vivem em solos pobres em alguns nutrientes. E esses nutrientes elas vão adquirir através do quê? Né? Da predação desses insetos. Ela fica lá paradinha, exalando aquele cheiro, o inseto chega lá, né, cola nela, que ela tem uma substância pegajosa e ela fecha e esse inseto morre e assim ela se alimenta e pega esses nutrientes que ela precisa. A letra C diz o seguinte: reduzem as populações de seus próprios predadores. Não, galera, não é isso não. Sintetizam estruturas protetoras com quitina digerida, também não é isso. Então, galera, a nossa aula fica por aqui. Como falei para vocês, qualquer dúvida referente a essa atividade, podem vir falar comigo no privado, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Estou morrendo de saudade com vocês. Beijão!